Ô, Bregantim, coisa boa ter você aqui, rapaz. Bom te ver. Como é que tá você? Eu estou bem, graças a Deus, graças a Deus. Que joia. Escuta, o normal Fala. é chamar, o normal é chamar você de AFA, é isso mesmo? Isso, Afa Neto, Afa, tranquilo. É É isso mesmo? mesmo. É mesmo? É isso aí. Ô, Bregantim, como é que tá? E você tá em São Paulo, capital mesmo, Bregantim? São Paulo, capital, a minha vida toda, AFA, minha vida É toda. mesmo, né? Na verdade, meus pais migraram para São Paulo, daqui do Ah, interior de São Paulo, né? Eu nasci em Rio Preto, que é uma sei. cidade a 400 quilômetros da capital. E no final de 1961, eu estava com 5 anos de idade, meus pais vieram para a capital de São Paulo, aqui na Zona Oeste, Ah, e eu estou aqui desde os 5 anos de idade, então são quase 60 anos olha, rapaz, de coisa boa. paulistano, para valer. Que coisa boa. Eu E moro aí, aqui como no é alto, eu moro no Alto da Lapa, que fica, para você ter ideia, a Ah, menos de 5 quilômetros da Avenida Paulista. certo. Então estou aqui nessa região. E me diga uma coisa, como é que está aí o sentimento, como é que você está sentindo aí a população, essa coisa toda, nessa luta que a gente está tendo aqui, ó. Ó, Muca Vitalino está dizendo aqui, poxa, você parece que é amigo do Sivuca, parece que é parente do Sivuca. Aí, ó. Ah, Viu? Fala para ele que é por causa da pandemia. Faz 60 dias que eu não saio de casa, eu não corto cabelo, não corto a barba, não corto nada. ah. Mas me diz, como é que tá o pessoal por aí, Brega? Como é que você está sentindo o pessoal aí, assim? Ó, deixa eu só falar uma coisa. Nessa Sim. distância que eu estou aqui, Ah, eu tenho uma dificuldade de visão, não consigo ler quem está entrando e comentários e perguntas. Então, por favor, seja você o anfitrião pronto, pronto. Eu vou estar para olhando acolher aqui. as Pronto. pessoas que estão chegando aí. Mas você Joia. só me, viu? Você Ah, só me fala os que falarem bem alguma coisa, entendeu? Quem pronto, fala mal, não fala, combinado. não. Combinado, né? Inclusive que eu tô aqui, eu tô tentando dar uma saudação para todo mundo que entra aqui. Às vezes eu não vou citar o nome, porque às vezes a gente usa até para conseguir criar uma conta, a gente precisa criar um nome que às vezes tem números e tudo, aí eu não consigo identificar quem é. Mas todo mundo seja bem-vindo, eu vou tentar ir recepcionando todo mundo aí à medida que a coisa for caminhando, não é? Todos são muito bem-vindos, acolhidos em amor, para Amém. valer mesmo. Que bom. Isso Então, mesmo. querido, é Ah, o seguinte, nós estamos aqui, São Paulo, e aqui a minha região foi aonde aconteceu o primeiro óbito, né, foi mesmo? do Covid, aqui na minha região. Daquele querido, aquele moço que veio da Itália, deu uma festa, ele tinha 62 anos e poucos dias depois ele morreu. Foi o primeiro óbito. Então, a minha região aqui, ela ficou como epicentro da capital, né, durante os Aham, primeiros 30, 40 dias. aham, Agora, feliz e infelizmente, aliás, não são palavras nem adequadas para isto, né? aham, Mas migrou para a periferia, né, como tem aham, acontecido no Brasil todo, não é? é, Mas nós estamos vivendo aqui, o nosso prefeito, na verdade, você deve lembrar, né, ele era vice do Dória, né? uhum, Então ele não foi eleito para ser o prefeito da cidade, ele era aham, um vice. Quando o aham, Dória foi para o governo, ele assume a uhum. capital, que é um país, não é? É A verdade, capital de São Paulo é um país, né? é Maior, verdade, aliás, do que muitos países. é verdade. Lamentavelmente, ele está enfrentando um problema grave de saúde, né? É, a gente tem acompanhado, infelizmente. E ele foi Verdade. internado, inclusive, 2, 3 dias agora nessa semana. E ele tem um DNA, né? Ele é da Aham, família Covas, né? aham, Então ele tem um DNA político aham, assim denso, grave, né? Ele é muito jovem, mas ele tem uma pegada. Ele não é um cara que aham, não tem uma pegada boa de liderança, não é? aham, Mas nós temos vamos dizer assim, quando você fala, por exemplo, a minha região aqui, a Zona Oeste, nós estamos aham, falando de 2 milhões de pessoas.
A região leste, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas. A região sul, nós estamos falando de mais 5 milhões de pessoas. Então, isso não há como qualquer problema ser potencializado e se tornar um problema ainda maior, ainda mais grave. Não é? Então, o que você tem hoje, depois de 60 dias, que é o meu caso, né, isolado, eu e a Lau, a minha esposa, estamos com mais de 60 anos, né? E eu sou diabético, hipertenso, ela também, enfim, nós estamos aqui dentro de casa. Eu moro numa rua, numa avenida, né, que liga áreas nobres aqui de São Paulo, né? Então, o que você tem? Depois de 60 dias, há aqueles que não conseguem mais, né, dar conta do isolamento por uma questão de sobrevivência, né? De sobrevivência, não é? Eles estão saindo, Afa, eles estão saindo, não é? Tanto que o prefeito vem tentando, baixando algumas medidas para impedir o fluxo de pessoas, mas as medidas não são medidas tão fáceis e, no nosso entender, às vezes não tão corretas, não é? Tipo, por exemplo, o rodízio da semana passada. Então, tirou os carros das ruas e o povo foi para o transporte público. Então, você teve um acréscimo no transporte público gravíssimo, não é? Tanto que nós estamos chegando já a quase 5 mil óbitos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, é horrível. Na cidade, você tem 60% ou quase 70% desses óbitos, né? Por conta disso. Não é possível. Imagina, só os chamados segmentos essenciais em funcionamento, para nós aqui em São Paulo, é um exército. São milhões de pessoas, não é? Verdade. E esse vírus tem essa capacidade comunitária, né? De tocou, ele passa, quer dizer, uma pessoa passa para 3, 4. Então, você tem hoje um nível de contaminação gravíssimo, né? O nosso sistema de saúde, em alguns bairros, ele já deu 100%, não é? Mas ele está na média de 80% para cima. Então, tem acompanhado mesmo, tem sido uma esse é o quadro, né? É verdade. Bragantino, assim, eu vou e o fazer clima, uma... só para fechar, Rafa. Sim. Assim, eu amo São Paulo, né? São Paulo, para mim, é minha alegria. Né? Olha, Vavá aqui com a gente. Foi Vavá que me falou muito de você. Um abração, Vavá, um beijão, viu, filho? Bom demais ter você aqui. Vavá é um gênio, brilhante. É verdade, é verdade. E um amigo muito querido, super bem-vindo. Ele e a Sueli são irmãos queridos nossos aqui. Então, assim, para quem ama São Paulo e curte, por exemplo, né, tomar café na padaria, e os movimentos que São Paulo viabiliza, possibilita, os encontros e os ambientes e toda a ecleticidade da cidade de São Paulo, que não para dia e noite, você ver essa cidade semi-vazia, né? Você vê essa cidade cabisbaixa, essa cidade triste, é algo que mexe nas profundezas muito, né? Das nossas almas. O Vavá que está aqui sabe disso, ele sabe do que eu estou falando. É verdade. Nós nos encontramos alguns anos atrás numa das melhores padarias próximos da Paulista, né? Que a gente não está podendo ir, porque você não pode tomar um café no balcão, né? Então, assim, ele está dizendo aqui, ó, amo vocês, muito bom ter vocês na minha vida, bom ter você também na nossa vida, Vavá. Nossa. Você é muito especial. O Fio, que é o Fio Gandolf, não sei se é exatamente, mas é como aparece aqui, tá? O que está sendo feito com os pacientes que chegam a hospitais com 100%. Fio, deixa eu te falar o seguinte, assim, essa preocupação que você tem é também a minha preocupação de todo mundo, mas o Instagram, às vezes ele é cruel. Eu sei que o Bragantino, ele tem um programa que ele vai começar às 21h30, às vezes com meus convidados, a gente
o Instagram derruba a live depois de 1 hora, a gente recomeça, mas hoje não vai ser possível por conta desse compromisso aqui do Bragantino. Então eu quero me ater mais ao bate-papo da gente sobre espiritualidade mesmo. Sim. Eu quero contar com vocês na seguinte dinâmica, é como eu faço aqui com o pessoal que vai chegando aqui na live. Sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma música, né, que é uma das muitas, né, formas de musicalizar a oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. Eu vou fazer a do João Alexandre aqui. Por favor. Mas enquanto eu faço a música, eu queria, na verdade, que você clicasse aqui nessa asa delta, nesse aviãozinho, e convidasse pelo menos 10 a 15 as primeiras pessoas que aparecerem assim na sua lista de amigos, porque eu tenho certeza que o que o Bragantino tem, esse papo que a gente tem para bater aqui, tem muito para interessar a essas pessoas. Então faz isso aí, clica aí nesse aviãozinho e convida mais aí 10, os primeiros 10, 15 contatos que aparecerem aí na sua lista aí, tá joia? Enquanto eu faço aqui essa canção aqui, o Bragantino vai tomar aí o café dele, tá joia? E a gente espera você fazer isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, venha as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Amém, amém. 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 Bragantino. Obrigado, Afa. Que lindo. Que lindo. Eu que agradeço. Deixa eu te fazer o seguinte. Vamos começar. Eu quero assim, ó. Hoje em dia a gente precisa, às vezes, definir termos para que as pessoas, na verdade, tenham condições, assim, até de entender do que é que a gente está falando, né? Já que palavra é uma coisa, assim, que pode significar tanta coisa ao mesmo tempo. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre espiritualidade, sobre relacionamentos qualitativos, mas tudo passa pela espiritualidade. Então eu quero perguntar para você o seguinte, o que é que você, na sua prática aí, né, de mentor, de pastor, o que é que você definiria como espiritualidade, né? Relatando aqui que o Vavá falou, olha, o Brega está fazendo inveja a gente com as suas canecas maravilhosas, tá certo? Então, como é que você definiria a espiritualidade, Bragantino? Fale aí pra gente. Bom, na verdade, eu tenho utilizado esse termo, esse vocábulo, quase que em substituição a vocábulos que eu entendo desgastados nesse chamado mercado religioso, não é? Então, quando eu falo de espiritualidade, óbvio que eu estou abrangendo tudo aquilo que, no melhor sentido
da palavra religião, do religare, Uhum. ela proporciona, ela possibilita, ela viabiliza, né? Que é a conexão possível, uma vez desejada, né? Nossa com o eterno e com a eternidade. Nos dizeres de hoje, né, utilizando o linguajar da cibernética, da tecnologia, a espiritualidade é a possibilidade de você dar enter intermináveis e abrir portais para além dessa dimensão corpórea, terrena, material, tocável, tangível, não é? A Uhum. espiritualidade é uma possibilidade que você tem de dar enters infinitos e os portais vão se abrindo e se abrem e nos levam para dimensões que só o eterno e a eternidade nos revela. A espiritualidade, no meu modo de entender, é essa conexão do meu espírito com o Espírito de Deus, que uma vez desobstruída a comunicação, é um vai e vem de sabores, um vai e vem de tons, um vai e vem de cores, um vai e vem de entendimentos, enfim, é absolutamente interminável. Então, espiritualidade é um ambiente Uhum. que, no meu modo de entender, a religião e as religiosidades propõem isto, não obstante, à medida que se institucionalizam, acabam roubando dos devotos a possibilidade de vivenciar uma espiritualidade que eu chamo de sadia, que é uma Uhum. espiritualidade livre, leve, responsável, sem Isso. fronteiras. Joia, você falou aí, legal isso aí, né? Definição maravilhosa mesmo. Aí você fala da coisa da espiritualidade que eu também gosto muito de usar esses termos, a espiritualidade sadia e espiritualidade patológica, adoecedora ou doentia, para a gente definir, né, tipos de espiritualidade e de religiosidade também. Deixa Sim. eu só contar uma historinha que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu fui pastor. A primeira igreja que eu pastoreei, isso lá tem 28 anos, foi no interior aqui da Bahia, foi até a minha igreja de origem. E interessante, Brega, que quando eu saí, né, assim, no final da adolescência, para ir fazer o seminário, aqui na Bahia a gente não tinha seminário presbiteriano, eu fui para Recife, né, chamado Seminário do Norte, e lá eu fui estudar e fiz o seminário. Depois eu voltei para pastorear a igreja de onde eu tinha saído. Esse tempo decorreu que uns 5 anos, né? E aí quando eu voltei para a igreja, eu reencontrei com uma pessoa jovem, né, como eu também na época, que tinha sido uma pessoa assim extremamente alegre, que no meu modo de entender tinha uma espiritualidade que o catapultava para uma vida alegre, descontraída. Aí de repente, quando eu voltei, ele tinha se encontrado com outros modelos de espiritualidade. Aí eu via, quando eu reencontrei, estava aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa quase beirando a antissociabilidade. Aí ela chegou assim para mim e falou assim: Poxa, Neto, olha só, eu queria te dizer que desde aquela época eu tive experiências maravilhosas com Deus. Eu acho que eu de fato me encontrei com Deus verdadeiramente. Ele foi falando isso, mas era uma pessoa tão feia. Tinha se tornado uma pessoa tão feia que aí eu não me aguentei em determinado momento e falei assim, ó, vem cá, assim, ó, falando com você, de forma muito sincera, você sabe quanta gente é amigo. Foi com Deus mesmo que você se encontrou? Tem certeza? Porque o que eu conheço de pessoas que se encontram com Deus é que a gente fica mais alegre, fica mais de bem com a vida, a gente fica mais povo, a gente fica mais relacionável. Eu não estou entendendo esse seu encontro com Deus e que tenha provocado em você uma mudança
tão ruim quanto essa. Aí eu falei, olha, eu preferia você antes de ter se encontrado, então, com esse Deus que eu não sei qual é. Porque estava melhor do que agora, nesse atual estágio. Bom, eu conto essa história para dizer que, a depender do modelo de espiritualidade que a gente vem adotar, ela pode nos arrastar para algumas situações difíceis, né? Complicadas, e uma delas é essa coisa dessa espiritualidade que nos leva a ser antipáticos. O que é que você acha disso, Brega? Eu acho que nós estamos, pelo menos da minha parte, nesses últimos tempos, eu tenho feito uma releitura do Evangelho a partir do próprio Evangelho, a partir do próprio Cristo, tendo Cristo como chave hermenêutica para a compreensão dele mesmo e do Evangelho e de toda a Escritura. E eu tenho resumido numa expressão que tem sido quase que divisa para mim, que é resgatar em mim e naqueles aos quais comigo caminham a graça com sabor de vida e a vida com sabor de graça. Que lindo. A graça com sabor de vida e a vida com sabor de graça. Porque nas dicotomias que as religiosidades vêm propondo, parece-me que, em algum momento, uma coisa não pode caminhar com a outra, que é o que você acabou de dizer com essa sua história, né? Quer dizer, pessoas alcançadas pela graça de Deus restringem suas vidas, né? Estabelecem limites e fronteiras tão estreitas em suas vidas que perdem os sabores da vida, né? Perdem o colorido da vida, os tons da vida, os aromas da vida. E à medida que você olha para Jesus de Nazaré, quando a proposta do Evangelho é nos resgatar para o que eu chamaria de normal da vida, né? Já que todo milagre que o Senhor Jesus proporcionou para alguém resgatou aquele alguém ao seu estado normal, né? Do tipo, quem era cego via, né? Quem era surdo ouvia. Ninguém ficou com poderes para além daquilo que é o normal de uma pessoa, isto é, olhos abertos para ver o que há de belo na vida, né? E a partir daí trazer para si aquilo que a vida propõe no que diz respeito à criatividade, à beleza, enfim. E aqueles, não poucas vezes, que vão para o aprofundar na vida, não é? Dizem, então, alguns, não podem caminhar com a graça, porque a graça tira esse sabor da vida. E eu não entendo isso, eu entendo que o Evangelho propõe uma vida com sabor de graça e uma graça com sabor de vida. É possível caminhar nesse caminho. Às vezes alguém me pergunta, né, sobre... Mas o Evangelho não fala do caminho estreito? Aí eu falo assim, então, estreito é porque é um de cada vez e tem muito mais a ver com intimidade. Exatamente. Do que com estreitamento. Com dificuldade. Entendeu? É intimidade, né? Não estreitar as fronteiras, os limites da vida de modo a você não dar conta, né? E ser estancado nas suas emoções, estancado nos seus sentimentos, estancado na sua humanidade. Quer dizer, aliás, eu costumo dizer hoje, assim, Afa, para mim, quanto mais humano vou me tornando, mais espiritual eu me sinto. Quanto mais eu me percebo na minha humanidade, quanto mais eu mergulho na minha humanidade e afloro a minha humanidade de modo que eu posso lidar com ela, mais espiritual eu me sinto. Exato. Não, é isso mesmo. Entendeu? Porque assim, a gente precisa entender que o movimento do divino, do sagrado, é exatamente um movimento em direção ao humano. Não é? É interessante como a gente quer entender, a gente concebeu essa ideia de que espiritualidade tem a ver com coisas desencarnadas, com coisas desumanizadas. E isso não tem absolutamente nada a ver. Não é? Então, se a gente for pensar naquele que é a minha, a sua, e deve ser inspiração de todos nós,
que é Jesus Cristo, que é a razão que norteia a nossa existência, a nossa caminhada, ele é, em essência, o divino transformando-se em humano. Então, assim, eu gosto muito daquela ideia de Paulo, Brega, quando ele coloca, ele retrata Jesus como o segundo Adão. É curioso isso, porque o que é que acontece? O segundo Adão é aquele que veio para restaurar uma humanidade que foi perdida em Adão. Não é? Essa ideia do segundo Adão, para mim, é fantástica, porque, assim, é o resgate de uma verdadeira humanidade, aquela humanidade que Deus idealizou para mim, para você, para todos nós. Então, essa humanidade, ela é caracterizada por exatamente aquilo que foi Jesus. E se a gente olhar a vida de Jesus, a gente vai ver alguém de bem com a vida, alguém relacional, alguém festivo, alguém que chorava com aqueles que choravam, mas alguém que tinha uma perspectiva sempre boa para com a vida, tá certo? O Vavá diz assim, o ser humano fica buscando julgos, é verdade, Vavá. As pessoas ficam buscando julgos, parece que tem em cada um aqui um sentimento, uma necessidade de ser punido para poder espiar alguma coisa, né? E a gente passa pela vida nessa coisa da autopunição, né? O tempo todo. O que é que você me diz sobre isso aí, Brejas? Na verdade, assim, Afa, eu penso que há algumas compreensões básicas que não poucas vezes nós, né, a partir da religião e das religiosidades, acabamos não dimensionando de forma correta, que é, por exemplo, né, que nós cremos, né? Nós cremos na encarnação, não é? Isso. Parte do nosso credo. Nós cremos na encarnação de Isso. Deus em Cristo, não é? E a encarnação, uma vez compreendida na sua essência, na sua profundidade, jamais faria com que um seguidor de Jesus de Nazaré abrisse mão de sua humanidade. Jamais. Porque o Deus eterno e criador, quando decidiu, quando pensou, quando imaginou a redenção, ele se imaginou parecido conosco. Ele se imaginou a partir de nós, ele se imaginou vivenciando os processos que nós vivenciamos a partir da concepção, lá no útero, não é? Isso. É um Deus que experimenta desde a essência da existência humana, não é? Para viver como um bebê indefeso, não é? Para viver como uma criança que não sabia tudo, para viver todos os processos de um ser humano, para chegar na estatura do Cristo, que vai para a cruz, não é? E poder tomar nas mãos toda a humanidade, toda a criação e entregar ao Pai na sua devida plenitude, porque ele vem resgatando a humanidade nos seus ciclos, nas suas fases, nas suas condições, nas suas situações, nas suas circunstâncias, de modo a ele, nos seus 33 anos de idade, vivenciar todos os processos que um ser humano vivenciou. Não há espiritualidade mais plena do que a espiritualidade humana que Jesus vivenciou. Não existe. Ele é o nosso modelo nesse sentido. Então, é uma questão de compreensão da encarnação. E a ideia, você mesmo disse assim, a ideia, não poucas vezes, dos devotos é se desencarnar, né? Para poder viver uma experiência de espiritualidade plena, pensa num desencarnamento, né? Quando, na verdade, Deus nos convida para um aprofundamento na eternidade, na humanidade, para viver uma espiritualidade completa. Exatamente. Ô, Brega, olha só, eu vou fazer aqui uma música. Você certamente, é claro, ele conhece aquela tradução paráfrase, né? Aquela versão paráfrase do Eugene Peterson,
não é a palavra, texto bíblico, aquilo ali às vezes é um manancial, né? Sim. Interessante que eu fui presenteado logo que foi Minha, publicado. é minha Bíblia devocional desses dias, né? Pois é, logo que aquela Bíblia foi lançada aqui no Brasil, eu fui presenteado por um amigo que está aqui na live com a gente, que é um pastor também amigo meu, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, chamado Iranildo, psicólogo, que já esteve aqui também conversando com a gente aqui sobre ansiedade. E o Iranildo me presenteou, e quando eu comecei a ler aquele texto, eu achei fantástico. Aí a gente vai logo para aqueles textos mais conhecidos para a gente ver como ele pensou aquilo ali. Aí eu fui para o Salmo 23, tá certo? E achei tão maravilhoso que eu resolvi musicar. Eu nunca, essa música ainda não gravei, não. Ela não está publicada. Eu vou fazer aqui em primeira mão para o pessoal que está aqui na nossa live, né? Por favor. Na verdade, a expressão Senhor, o tetragrama, que é sempre traduzido lá para o Senhor, na maioria das versões, o Eugene Peterson costuma traduzir como eterno, né? O eterno. Então, ela diz assim a música: o eterno é meu pastor, de nada posso sentir falta. Apaziguou meu coração que guerreava, descedentou minha alma errante que vagava. Quando cansado, sua palavra restaurou. O alento faltava em meu caminhar, me fez seguir na direção do seu amar. O eterno é meu pastor, de nada posso sentir falta. Apaziguou meu coração que guerreava, descedentou minha alma errante que vagava. Quando cansado, sua palavra restaurou. O alívio faltava em meu caminhar, me fez seguir na direção do seu andar. Se na estrada nos assombra a morte, não vou sentir medo de nada, pois se tenho Deus sempre ao meu lado, seguro estou por ser amado. Se na estrada nos assombra a morte, não vou sentir medo de nada, pois se tenho Deus sempre ao meu lado, seguro estou por ser amado. Tu me renovas, o cansaço vai embora, o que era triste se converte em alegria. Tua bondade nos alcança a cada instante. Em tua casa não há noite, é sempre dia. Eu vou lá, eu vou pra lá, oi, eu vou já, eu vou pra lá. Que lindo, Afa. Pois é, rapaz, esse negócio, aquela versão do Eugene Peterson foi muito fantástica, assim, causou um impacto assim que eu a conheci. Aí tinha essa música já tem há um tempo, mas eu não tinha ainda apresentado aí. Vavá, boa música da Bahia, beijão, é verdade. É a cara do Vavá essa música aí. É a cara do Vavá, né? Pois é. Agora, sabe o que é que eu queria conversar um pouquinho também, Braga, contigo? É o seguinte. Sim, fale, perdão. Só uma coisa, à luz do que você acabou de cantar e lembrando os Salmos e o texto, versão da mensagem, a Bíblia do Eugene Peterson, nos Salmos, né, você encontra uma espiritualidade humana tão rica, tão abençoadora, né? Porque você encontra os salmistas, especialmente o salmista Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, que era um rei conquistador, né? Comum às batalhas e vive intempéries e circunstâncias e complexidades as mais variadas, e é ele que é tido como homem segundo o coração de Deus, que nos propõe uma espiritualidade para valer, né?
uma espiritualidade que, em alguns momentos, acha, pensa que Deus virou as costas, que não percebe a presença de Deus, que não se dá conta da presença de Deus, que declara isso nas suas orações, entendendo os salmos como orações, né? Eu e Exato. Lau estamos fazendo o nosso roteiro de oração na quarentena a partir dos salmos. Eu tenho dito para ela assim, bem, veja a espiritualidade do Davi. É aquela espiritualidade que coloca sua raiva, sua ira, seu Isso. ódio, sua vingança, seu desamor. Ele não esconde A de gente si se vê mesmo ali. e de Deus a sua humanidade. E isso o torna um homem espiritual. Isso o Exatamente, torna um exato. homem espiritual. Vale Isso. muito a pena. Eu só, aproveitando o gancho da sua música, não dá para não lembrar que Ah, com certeza. você tem nos salmistas as humanidades mais profundas que a gente conhece no texto bíblico, e ali Isso. está espiritualidade para ser, para nós, exemplo, para a gente Isso. vivê-las, né? Aqui nesse dia a dia. Diga, Exatamente, exatamente. te Fantástico, interrompi, isso mesmo. desculpa, eu te interrompi. Não, desculpa nada, foi ótimo. Gi Silva, música linda, obrigado. Gi aqui, Jairinho aplaudindo. Daíse, pensei que era Anunciação Cacatil, sua voz aterroriza, tá? Minha sobrinha maravilhosa, Dai, bom demais. Ô, Brega, olha só, a gente falou aqui dessa humanidade do sal, e aí eu queria ver contigo uma coisa que a gente infelizmente, talvez na igreja brasileira, as pessoas ficam assim, naquela dicotomia entre o caráter e carisma, relacionando às vezes espiritualidade com carisma, e a gente vê às vezes em alguns grupos pessoas que alardeiam ou cultivam um modelo de espiritualidade que acaba não recaindo, não incidindo sobre a postura ética da pessoa. Né? Isso me entristece muito, porque a gente precisa cada vez mais de uma espiritualidade humana, humanizante, mas, por outro lado, o ideal de humanidade de Deus é uma humanidade de integridade, sem moralismo. Sem moralismo, a gente tem que fugir disso aí, mas de ética, sobretudo uma ética pautada na solidariedade, na justiça, na comunhão, no acolhimento do outro. E eu vejo, às vezes, com muita tristeza, essa postura aí de pessoas que se dizem, às vezes, espirituais, até com um modelo, né? E aí aqui cada um opta pelo que quiser, com um modelo de espiritualidade um pouco mais coreografado, assim, externo, extemporâneo. E aqui, por favor, eu uso a expressão coreografado, mas não vejam como crítica, é porque não é exatamente a minha forma de vivenciar a espiritualidade, mas eu respeito em quem vivencia essa espiritualidade um pouco mais extemporânea, mais assim coreografada. Mas a minha preocupação mesmo não é exatamente com a forma, é com o fato dela não incidir sobre a ética da gente, sobre principalmente a integridade que deve marcar a vida da gente. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Bragantino? Eu diria assim, né, Afa? Você tem no mercado religioso, sobretudo nesse tempo, e chamo de mercado porque é de fato, né? Porque você tem uma clientela que consome produtos religiosos, né? Então você tem todo um marketing em cima disso. E também, por conta de ser mercado, você tem um balcão de negócios, né? E inclusive Deus entra nesse balcão, né? Quando não, Deus está lá atrás do balcão, e os que lidam no mercado religioso nessa categoria da clientela vão em direção ao balcão onde Deus está, com alguma coisa tida como espiritual nas mãos, do tipo o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho cantado, o currículo que eu tenho no aspecto religioso, o quanto de culto eu frequento, o quanto de departamentos eu frequento, quantos ministérios eu lidero, e a partir daí tenta negociar e tirar de Deus aquilo que ele entende que Deus pode lhe dar,
à medida que entende que isso é algum mérito. Então, você tem uma contaminação que eu chamo espiritualidade de palco. Né? Você tem uma performance de palco, mas que tem muito a ver, e só a ver, com o mercado e com os ingredientes mercadológicos, que, na Isso. verdade, essa é a grande questão. Quando você sai desse ambiente, né? E eu estou falando, estou repetindo exatamente aquilo que Jesus repetiu para com os religiosos daquela época, não é? Do tipo, vocês exigem do povo aquilo que vocês, nos bastidores, não dão conta. Então, do tipo, terminam uma dessas, um desses encontros, não é? Onde se ouviu um palestrante, onde se teve uma boa música, um bom show, e onde se utilizou jargões e afirmações e declarações e possibilidades mágicas e não espirituais, né? De magia, né? Que não tem nada a ver de espiritual. Só que isso não dá conta de uma noite, como diria nosso querido e saudoso professor Russell Shedd, né? Não dá conta uma noite, porque no amanhecer, né, aquilo não se traduz no chão da vida em nenhum ingrediente que faça com que este ou esta, ou eu ou você, ou qualquer um de nós que exercitamos esse tipo de religiosidade, né, não dá conta no ponto de ônibus, não dá conta no trânsito, não dá conta no escritório, não dá conta no casamento, não dá conta na relação com os filhos, né, não dá conta nos mínimos razoáveis dos relacionamentos que poderiam ser relacionamentos com qualidade, saudáveis, entendeu? Então, assim, Jesus trata com estes, aliás, com estes, Jesus trata com mais dureza do que com os tais pecadores explícitos, pegos explicitamente em pecado. Jesus é muito mais duro com a religião do status quo, não é? E do mercado religioso que vende andorinha na porta, né, e faz negociações ali na porta. Jesus é muito mais, né, rigoroso com estes, né, do que com aqueles que são pegos em pecados porque pecam, mas sabem que pecaram. Porque se veem pecadores. E o que é o santo senão alguém que sabe que peca? Não é? Exatamente. E que a partir daí vive uma espiritualidade mais próxima da realidade, não é? Não sai de uma reunião arrogante, soberbo, né? Presunçoso, se achando, né? Tipo, quase que levitando. Porque ele sai carregado de afirmações, né? Mágicas, né? Só que a magia só funciona no palco. Eu tenho um filho artista de circo, né? Ele é mágico. A magia só funciona no picadeiro. A magia não funciona aqui fora. Como diz, né? Aqui fora, ele diz, pai, aqui fora eu tenho que pagar minhas contas. É verdade, exatamente. A mágica acontece no palco. É o tipo de espiritualidade, o tipo de teologia. Aqui teve um comentário, né? Só ressaltando aqui, né? O Valdson, né? O pastor aqui lá no Rio de Janeiro, diz assim: estou praticando a minha espiritualidade agora ao redor da mesa com a minha família, com uma comida deliciosa regada com bom vinho. Isso aí mesmo, entendeu? Tem melhor lugar? Ó, Iranildo falou assim: orando os salmos com Dietrich Bonhoeffer, né? O Martins aqui, o TH Martins aqui, lindo, o Salmo nos fazendo pisar no chão, perceber a humanidade, nos olhar e temer a Deus, né? E o Mara de Santana, vejo as doutrinas religiosas as doutrinas religiosas acabaram incentivando esse espiritualismo artístico. Então, sobre isso aqui é interessante, né? A gente perceber, você tinha falado de que tem certos modelos de espiritualidade que não dão conta nem mesmo de uma noite, de 24 horas. E é a mais pura verdade isso aí, né? Agora há pouco, né, às 18 horas, eu estava falando no culto da nossa igreja aqui, a igreja que eu pastoreio, a Igreja Presbiteriana da Aliança, exatamente evocando aquela experiência de Moisés, o chamado de Moisés, em que Deus se apresenta para Moisés e diz o seguinte: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó. Aí eu falando o seguinte, gente, olha, é muito bonitinho essa coisa do Deus, a gente usar termos assim teológicos que caíram no senso comum como onipresente, onipotente, onisciente, o Deus eterno, Deus imutável. Gente, isso é bonitinho e tem uma certa função, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falava para eles, né? Isso aí, quando a gente mais precisa, nas quarentenas existenciais das nossas vidas, essas definições pouco vão nos ajudar. Por isso que quando Deus se apresentou para Moisés, se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, é o Deus encarnado na história daquele povo. Era o Deus que se traduzia em relações. Entendeu? E esse Deus, eu acho, ele, na verdade, ele não é só para 24 horas. Ele dá conta das muitas encruzilhadas existenciais pelas quais a gente vai ter que passar na vida. E aproveitando essa referência que você faz aos patriarcas, né? Você vê que lá, em nenhum momento, você vê a expressão Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isso. Significando que, para cada um deles, Deus se manifestava e eles o percebiam de maneira absolutamente diferente. Deixando muito claro que Deus não tem um padrão, de que Deus não se enquadra, de que Deus não se deixa moldar, de que nosso Deus é um Deus peregrino, de que nosso Deus é um Deus caminhante, de que nosso Deus é um Deus criativo, de que nosso Deus não se deixa medir, né, por aferidores. É o Deus de Abraão que viveu com o Abraão que tem um debate com Deus ali naquela questão de Sodoma e Gomorra, que é uma coisa extraordinária, não é? É Isaac que tem uma outra experiência, é Jacó que luta. Cada um, e a cada um, Deus se manifesta de uma maneira absolutamente pessoal. Pessoal, singular. Que faz com que cada um de nós, à medida que cresce nessa dimensão relacional com Deus, lá pelas tantas, né? Eu costumo dizer que eu me converti muito cedo, mas eu me converti ao Deus do meu pai. E acho que até os 18 anos, quando eu orava muito mais ao Deus do meu pai do que ao meu Deus. Foi de lá dos 17, 18 anos que eu vivi uma experiência minha com Deus. A tal da experiência do quarto fechado, da cara no chão, do joelho dobrado, na busca de uma intimidade que pudesse me identificar e ele comigo, de modo a eu sair dali dizendo assim, agora eu oro ao meu Deus, ao meu Deus. Então, você tem hoje, lamentavelmente, uma espiritualidade, ou muito mais a ver com religiosidade, que propõe algo que não conduz o ouvinte a essa experiência pessoal, profunda, radical, boa, gostosa com Deus, de modo a sair querendo ficar. Exatamente. De modo a se sentir atraído, de modo a ter saudade, né, daquela hora, daquele momento da intimidade. Então, assim, não é a saudade da aglomeração barulhenta, mas é a saudade do quarto escuro, às vezes, mas na intimidade daquele que tudo ouve, que tudo sabe, com o qual eu não preciso dizer uma palavra, porque ele já sabe o que eu pensei que eu ia dizer. Ele conhece-me por dentro, e ali eu sou visitado e curado e tratado, e saio, né, erguido para a vida. Exatamente. Nós estamos falando de outra coisa. Não, por isso que eu falo assim, Afa, eu separo o mercado religioso de uma espiritualidade que nos conduz a uma vivência pessoal com Deus, que faz com que nós nos tornemos amantes, românticos, no que diz respeito a Deus. Entendeu?
Isso é lindo, isso é lindo. Cláudio está dizendo, Cláudio Souza diz assim: ó, estou cultuando aqui agora com vocês. Foi um grande presente essa indicação do Iranildo. Pô, que legal, né? O Wesley Que Soares legal. diz, faz todo sentido. Wesley, gente, o Wesley vai estar comigo de hoje a 8, como a gente fala aqui na Bahia, no próximo domingo, 20 horas. Vocês vão ver um artista aí, mas um artista que é uma coisa maravilhosa nas mãos de Deus. Então, no próximo domingo a gente vai estar aqui. Mas, Brega, olha só, Alexandre falando aqui, ó, cheguei a tempo para ouvir que Deus se relaciona com cada um de maneira única. É um relacionamento pessoal e íntimo. Que maravilha, né? Aí o Wesley está dizendo que bom te ouvir, Bregantinho. Que maravilha, não é? Bom ter Aí você, o seguinte, viu, oi, eles estão dizendo que estão em culto, nós estamos numa mesa aqui, né? exatamente. Na verdade, assim, né? Estamos, inclusive, essa daqui, olha aqui, Vavá, você está aí ainda? Olha, vai eu de Beatles aqui. A minha tem motivos infantis aqui, ó. Que coisa legal. E eu diria assim, não existe melhor altar de adoração do que a mesa onde os amigos se encontram e Isso. partilham a amizade que evolui para um ambiente de espiritualidade onde há comunicações e segredos, né? Eu louvo a Deus por ter esses amigos, né? De que há momentos que nós estamos conversando e você percebe que houve uma evolução para um outro ambiente, que eu chamo de transcendência. Isso. Aquela transcendência sem tirar o pé do chão, como diz o João. Exato. O João diz assim, não tira o Exato. pé do chão, fica com o pé no chão. Né? A melhor espiritualidade é aquela que nos mantém com o pé no chão, mas que transcende para esses portais que Deus abre quando nós nos dispomos a querer nos encontrar com Ele. É verdade, é verdade. Brett, olha só, como eu falei, pessoal que chegou depois, quem está, às vezes, talvez acostumado com as lives aqui, que às vezes chega o tempo aqui, a gente derruba a live e recomeça para ter um tempinho a mais. O Bregantin tem um compromisso às 21h30. A gente está mais ou menos pelas contas aqui do Instagram, há 8 minutos. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho o seguinte. Na quarentena, com essa coisa da disponibilidade de relacionamentos com o próximo, virtual, como é que a gente pode, o que é que você falaria como conselho? Fale aí como mentor, faça de conta que as pessoas que estão aqui, inclusive eu, a gente está aí na comunidade do Caminho da Graça, na Estação São Paulo, onde você é mentor. O que é que você falaria para a gente ter um relacionamento qualitativo, uma espiritualidade relacional qualitativa, mesmo na quarentena, dispondo apenas dos veículos virtuais para relacionamento com o próximo, mas nada mudou com relação a Deus? O que é que você diria, então, Bregantin? Ô, Afa, eu não estou feliz com a pandemia, não estou feliz com a quarentena, não estou feliz com o isolamento social, não estou feliz de não estar podendo acompanhar o crescimento do meu neto, que vai fazer amanhã 8 meses. Né? Enfim, eu não estou glamorizando a quarentena e o isolamento social. Né? Eu estou lamentando, na verdade. Né? Eu digo assim, as pessoas perguntam, mas não é bom? Eu falo, não é bom. Bom é você estar livre para ir e vir, com saúde e de maneira responsável. Isso é bom. Isso é bom. O que está acontecendo é uma necessidade, por uma questão de responsabilidade, cuidado comigo e com o outro. Eu estou em casa e tentando fazer o melhor com o que posso fazer desse tempo. Segundo, eu trabalho na internet desde que a internet chegou, Rafa. Desde que a internet chegou, o principal entendimento que me fez investir tempo na internet. E hoje, aqui na quarentena, obviamente, quase que 100% nela, em todas as mídias, é encarar, de fato, que por trás de um endereço eletrônico tem uma pessoa. Ponto. Tem uma pessoa que carrega a imagem e semelhança do Criador. Não importa, inclusive, que seja um fake, um pseudônimo, um mal-intencionado, um estranho, diferente, esquisito, sei lá o quê. Há uma pessoa.
atrás de cada nick, de cada endereço eletrônico, de cada fotografia, de cada arroba, né? Esses termos que nós fomos utilizando à medida que a internet foi ganhando espaço entre nós, esse vocabulário cibernético, né? Por trás de cada um deles tem uma pessoa. Se eu não tiver essa consciência e de que esta pessoa carrega a imagem e semelhança do Criador, que pode estar apagada, que pode estar nublada, que pode estar enferrujada, que pode estar escondida e que eu preciso, às vezes... Lembra do caol? Lembra do caol? Lembro demais. Você passava no carro e aparecia o brilho. Né? Às vezes eu falo assim, o evangelho é esse caol, que quando eu chego com o evangelho num indivíduo, numa pessoa, num ser humano, eu passo e a imagem do Criador, a imagem do Senhor vai aparecendo. Se eu não tiver essa consciência, eu não vou me relacionar com as pessoas que estão na internet de maneira verdadeira e até profunda. Então, primeiro isso. E, neste tempo especialmente, agora há pouco nossa reunião também com o Caminho aqui, numa sala do Zoom, a Lau, a minha mulher, com quem eu sou casado há 42 anos e me conhece muito bem, né? Ela falou assim, bem, deixa as pessoas falarem hoje. As pessoas estão precisando falar. E uma das disciplinas espirituais praticamente abandonada no chamado mercado religioso é o ouvido amoroso. É o ouvido amoroso. É você ouvir uma narrativa e permitir que aquela narrativa entre para dentro de você de modo a você se transportar para o lugar dele ou dela. E, como diz o Senhor, sentir, perceber o tamanho da dor que aquele ou aquela, o seu interlocutor ou interlocutora está vivendo naquele momento. Se você permitir isso, por exemplo, é comum hoje, né? Muito comum, diariamente, o dia todo, né? Brega, ora pelo meu pai. Em seguida, como é o nome do seu pai? Isso. Ora pela minha filha. Como é o nome da sua filha? Ô, Brega, tem um amigo meu assim, internado com Covid. Como é o nome do seu amigo? Há quanto tempo vocês se conhecem? Por que você está querendo que eu ore por ele? O que ele significa para você? Exato. Você vai aprofundando a relação, mesmo nesse ambiente aqui, e ao cabo de 40, 50, uma hora, eu sempre passo da 1h30 nas minhas conversas individuais. Pois é. Aqui a gente está a 1 minuto e meio, não é bom? Você que vai dizer, se você disser o seguinte, Afa, a gente retoma só 10 minutos para eu concluir meu raciocínio, você vai dizer. Pode, para a gente fechar com a educação. Pronto, então eu vou fazer, para fechar com a educação. Pessoal que está aí assistindo, por favor, eu vou derrubar agora, eu vou reiniciar para 10 minutos para a gente só fechar com a educação, tá joia? Então, reconecta aí, tá joia? Vamos lá.